Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do dia 19 de abril de 2026. Hoje nós estudamos a lição de número 3 da revista da EBD, que fala sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa de Deus. Hoje nós estudamos na lição sobre a vida, na verdade, sobre a atitude impaciente que Sarai, Abrão e Agar tiveram e que isso, na verdade, trouxe consequências ruins para a vida dos três, né? Para a vida dos três. Mas nós aprendemos também que Deus, ele interveio na história transformando o mal em bem, transformando toda aquela situação desfavorável em bênção para a vida de todos ali. Pois bem, a aula inicia, na verdade nós tomamos como base Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz o seguinte: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verdade prática, seguinte: a impaciência ela é antagônica à fé. Por isso, nós não devemos ser dominados por ela. A impaciência é antagônica, ela é contrária à fé. Não tem como fé e impaciência andarem juntos, se misturarem. A mesma coisa, ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como andarem juntos. Então, a impaciência ela é antagônica, é contrária à fé. E nós aprendemos aqui na lição que a impaciência ela pode, na verdade, causar muitos transtornos para a nossa vida. Vamos aprender aqui. Como toda aula, toda lição, na verdade, tem os 3 objetivos a serem alcançados durante a apresentação da aula. O primeiro objetivo dessa lição aqui foi apresentar a tentativa de Abrão e Sarai em ajudar a Deus. Nós vamos ver aqui na lição que eles, com a atitude que eles tomaram, né, eles estavam, em outras palavras, falando: Deus, nós vamos aqui te dar uma ajuda, porque o Senhor não, é como se dissesse assim: o Senhor não tem capacidade para fazer sozinho, temos que te ajudar. Segundo, nós explicamos as consequências de agir por conta própria. Tudo tem consequências, como nós aprendemos na lição de número 2. Tudo tem consequências, boas ou ruins, né? E o terceiro objetivo, nós encorajamos os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Por exemplo, tudo acontece quando a Bíblia fala que o pai da fé, Abrão, né, ele, na verdade, ele questionou ao Senhor que o seu herdeiro provavelmente seria Eliezer, o seu mordomo. E Deus disse: não, Abraão, seu herdeiro será seu filho, que eu lhes darei, ou seja, fruto seu com Sarai. Porém, com o desenrolar da história, a promessa demorando a se cumprir, com as circunstâncias desfavoráveis, o que aconteceu? A Bíblia diz que Sarai chega a Abrão e propõe a ele algo. Abrão, entra a minha serva Agar, né, e tem com ela um filho. O que acontece? A Bíblia fala que Agar não questiona, atende o pedido de sua senhora, como também Abrão, né, atende ao pedido elevado pela impaciência da esposa em não aguardar o cumprimento da promessa de Deus, pois Deus já havia prometido a eles que lhes daria um filho, fruto dos dois. Porém, a impaciência falou mais alto, falou mais forte do que a fé de Sara e a fé de Abraão no cumprimento da promessa. Porque quando a impaciência ela entra no nosso coração, ela faz com que a nossa fé se esvai. A impaciência ela sucumbe à nossa fé, ela rouba a nossa fé, gerando ansiedade, gerando desespero, desesperança. Nós vivemos em um mundo imediatista, onde queremos tudo rápido, tudo de acordo com os nossos interesses, de maneira rápida. Ou seja, a gente não tem capacidade mais para esperar,
para esperar o momento certo das coisas acontecerem, como a Bíblia fala que tudo tem seu tempo para acontecer. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, como fala em Eclesiastes capítulo 3, né? Porém, Sarai não teve paciência e o que aconteceu, né? A Bíblia diz que ao engravidar, quando Agar engravida, a Bíblia fala que Agar começou a desprezar a sua senhora. Ela começou a zombar, a ridicularizar, enfim. O que acontece? Sarai, ela começou a se sentir mal ali, pois a sua serva não estava mais lhe obedecendo. Estava desprezando-a, ridicularizando-a, né? Desonrando-a. E ela chega a Abrão e diz, opa, o que está acontecendo aqui? Olha só, ela não me honra, ela não me respeita, ela não me obedece mais, ela zomba de mim. E Abraão diz a Sarai, sua esposa, faz a ela o que for bom aos teus olhos. E naquele conflito, ela grávida, naquele conflito entre a serva e a sua senhora, Agar e Sarai, ela sai ao deserto com uma andarilha, com a criança na barriga, né? E Deus, interessante que Deus, ela ali clamando, né? Naquele desespero, a Bíblia diz que um anjo apareceu a ela e o Senhor disse, Agar, volta à sua senhora, humilha-te a ela, porque o menino, ou seja, eu vou abençoar ele, eu multiplicarei a sua semente, e o nome dele será Ismael. Por que Ismael? Porque o nome Ismael significa Deus ouviu. Deus ouviu, porque Deus significa dizer o quê? Que Deus ouviu o clamor de Agar. Agora o que é interessante, veja bem, que a atitude que Sarai, Abrão e Agar tomaram, no caso a atitude que Sarai tomou, e Abrão e Agar foram levados pela impaciência de Sarai, veja bem que Deus não estava nesse negócio. Deus não estava. Abrindo parêntese aqui, muitas vezes nós tomamos decisões que quando essas decisões são tomadas e dá errado em nossa vida, a gente culpa todo mundo. Culpamos a Deus e o mundo, muitas vezes até o diabo. Não lembrando que foram nós, os causadores do sofrimento. Muitas vezes somos nós que causamos o sofrimento. Não é Deus, não é o mundo, não estou aqui fazendo apologia ao diabo, mas muitas vezes não é nem o próprio diabo. Ele pode até se aproveitar e se aproveita das situações, né? Mas eu digo assim o seguinte, nós causamos muitas vezes o sofrimento. Aí vamos culpar muitas vezes a Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Porque Deus poderia muito bem deixar para lá. Mas nós aprendemos aqui na lição que Deus ele conduz a história do ser humano. Ele muda a história, ele intervém na história, na verdade, ele intervém na história. E aqui ele transforma bênção em maldição. Ele transforma o mal em bem, que foi o que aconteceu aqui. Outra coisa que nós aprendemos, Deus disse, volta, humilha-te a tua serva. Muitas vezes nós precisamos voltar lá onde a gente errou, lá onde a gente deixou cicatrizes, raízes, feridas não cicatrizadas. Precisamos voltar muitas vezes e acertar essas contas. Acertar. Nós aprendemos com esta lição. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar para sermos perdoados e assim sermos abençoados por Deus. E assim, na verdade, sermos abençoados por Deus e Deus mudar a nossa história. Então, o que nós aprendemos com esta lição é que a impaciência ela rouba a nossa fé, ela faz com que a gente tome decisões precipitadas, não no tempo de Deus, e gerando consequências terríveis para as nossas vidas. Mas nós aprendemos também com essa lição que Deus intervém e conduz a história. Nós aprendemos aqui hoje. Nós aprendemos com essa lição. Então, saiba disso. Jamais tome decisão baseado em paciência, em desespero, em angústia. Não, espere o tempo certo para as coisas acontecerem. Tudo, a Bíblia diz que tudo tem um tempo certo para acontecer. Não seja impaciente em relação ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Em relação a nada. Tenha paciência. Paciência é uma virtude.
é uma virtude. Paciência é uma virtude. Aprendamos aqui com a história, com o erro, né, de Sarai, Abrão e Agar, para que a gente assim possa proceder de maneira diferente, né? Se Deus te prometeu, saiba que Ele é fiel para cumprir. Não tente fazer que nem eles fizeram aqui. Ah, eu vou ajudar a Deus aqui. Não. Deus, Ele sabe a hora certa de agir, como agir. E tem coisas que não nos competem. Nós somos cooperadores de Deus na questão da evangelização, de expandir o seu reino na terra. Porém, certas coisas não nos competem. Não está no nosso poder de realizar, de manifestar, de trazer existência. Interessante. É como se Sarai e Abrão ali, olha, Deus prometeu, vamos trazer a existência. Mas não, tem coisa que não adianta, não está no nosso poder. Não temos capacidade, somos limitados, né? Só Deus pode todas as coisas, só Deus pode todas as coisas. E o bom é que Deus também, como eu falei, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, a nossa ignorância. Deus, mesmo assim, ele se mostrou misericordioso para com eles. Assim também Deus se mostra misericordioso para comigo e para com você. Mesmo quando a gente toma decisões baseadas em paciência, em desespero, e que quando essas decisões trazem-nos consequências terríveis. Deus, mesmo assim, muda o curso da nossa vida, da nossa história. Assim como fez com Sarai, Abrão e Agar, Deus faz com você também. Muito obrigado. Que você possa aprender com esta lição que eu apresentei para você hoje aqui e que Deus possa abençoar todos nós em nome de Jesus.